Quando ocorre uma contaminação, o que se faz? Se está se usando uma determinada concentração de biocida, aumenta essa concentração de biocida, certo? Até antes do limite determinado pelos fabricantes de biocida, de onde o fornecedor do biocida. Não se deve extrapolar esse nível. E, de preferência, eu aconselho, caso dê uma contaminação, não uma contaminação 10ª, 10ª, mas quando se parte para 16ª, 17ª em diante, deve-se entrar em contato com o fornecedor de biocida e relatar o caso, para que ambas, tanto o fornecedor de biocida quanto a empresa, chegue a um denominador de qual a conduta que deve ser tomada. A partir de então que você constatou uma contaminação, não é só você aumentar só o biocida, não. Você aumenta naquele momento. No entanto, você tem que investigar de onde está vindo esses micro-organismos. E principalmente, quem são esses micro-organismos? Aí vocês têm que partir para a identificação de grupos. Se são bactérias heterotróficas, se são bactérias anaeróbias, certo? Porque se for anaeróbia, pseudomonas ou sulfato redutoras, aí muda de figura. Então tem que se precaver para que não seja constante essa contaminação. Porque essa contaminação, além de prejudicar toda o depósito onde está sendo elaborado essa produção, toda a tubulação por onde ele andar até o envase vai ficar toda danificada. Porque fácil é uma limpeza de um depósito e difícil é uma limpeza em tubulações. Caso seja detectado ao longo do processo produtivo uma formação de biofilme, principalmente em área de alimento, que é bem visível, nunca deve-se fazer que o processo continue. Deve-se parar o processo e investigar. Vai levar algumas horas, porque você vai percorrer a partir da contaminação para trás, de onde possa estar vindo essa contaminação. Porque se você deixar seguir adiante, todo o processo adiante também será todo contaminado. E fica mais fácil você resolver o problema, se for antes, que pode ser um ponto crítico, vento, o próprio manipulador está manipulando com instrumentos contaminados. A matéria-prima, principalmente hoje em dia, passa-se alguns meses com um fornecedor de matéria-prima. Às vezes há um bate-bocazinho entre as partes, ou financeiramente está muito caro, vamos trocar de fornecedor. Então é por isso que eu digo, toda contaminação tem origem em pontos críticos. Então se faz necessário saber de onde está vindo essa contaminação, que é a análise de pontos críticos. Isso tem que ficar em cima o tempo todo de uma produção. Dentro de um processo produtivo, certo? Existem vários segmentos que nós podemos fazer o monitoramento ao longo da produção. Escolhemos um ponto
certo? Após colocação ou de um biocida ou de um conservante, para ver como está. No entanto, quando chega como produto final, antes do envase, ele deve também ser testado. Aí é o ponto crucial. Caso de contaminação nesse ponto, o certo não se deve seguir para envase ou empacotamento como produto final. Por quê? Vai acontecer principalmente porque a maioria das contaminações ocorre por bactérias. Vai ocorrer estufamento, ou lata, ou botijão, ou pacote do produto. E dá para ser feita a correção nesse momento ainda que ele está antecedendo a preparação do envase. Então, as pessoas têm que tomar consciência que existe dois pontos principais de conduta para a investigação microbiológica: ao longo do processo produtivo e já o produto final. De preferência, não produto final já embalado, porque há tempo de fazer a correção nesse momento. Muita gente, é o que comum acontecer, depois que é embalado esse produto, que ele está no aguardo, muitas vezes de uma semana ou menos de uma semana, o recipiente ou o depósito onde ele está, de começar a estufar. Então as bactérias ali estão proliferando e fica muito mais difícil você recolocá-los de novo dentro de um processo produtivo para adicionar ou conservante ou biocida. O uso do biocida, conservantes, preservantes, certo? Ele tem um tempo de estabilização. A pessoa não é porque colocou o produto, certo, para proteger microbiologicamente, que logo em seguida ele tem que de pronto já ir para o envase ou o empacotamento para ser considerado um produto final para venda. Tem que aguardar, certo? Todas essas substâncias, elas são feitas por moléculas. Exige a necessidade delas atuarem. Cada uma tem seu período de atuação. Então ela precisa se estabilizar no produto. A partir que ela se estabiliza no produto, ela deve sair o produto para envase. Por quê? Porque vai evitar que após um envase de qualquer produto, ele tenha que retornar muito dele em alguns segmentos, tem outros não, que infelizmente é uma perda muito grande, eles são totalmente descartados, certo? Para se reaproveitar colocando mais substâncias protetoras do produto microbiologicamente. Para a escolha de um biocida, exige um conhecimento da pessoa responsável pela produção de 4 itens. 1. Determinar o número de micro-organismos na sua área, através de análise de superfície e de ar. 2.
Sua matéria-prima é propícia ao ataque de quais micro-organismos? 3. Dentre os biocidas liberados pelo Ministério da Saúde e Anvisa, quais o que será melhor aplicado para combater esses micro-organismos? 4. Qual deles é que tem o menor atividade ofensiva, seja para o meio ambiente ou para o consumidor? Algumas dicas de pontos críticos microbiológicos que eu posso indicar que encabeça, para mim, a primeira coisa é a corrente de ar. Seja através de porta, de janela ou mesmo da circulação dos trabalhadores dentro da área. Depois eu parto matéria-prima. Tem que se conhecer o fornecedor, como ele elabora essa matéria-prima. Porque o certo seria ela vir para a empresa sem contaminação ou baixa contaminação. Porque senão haverá uma necessidade da empresa utilizar uma concentração mais elevada de biocida. Certo? Procurar dar treinamentos aos colaboradores de como fazer a manipulação dentro do processo produtivo. A contaminação, ela só vai ser erradicada ou minimizada, diminuir essa contaminação a partir que você faça análise de pontos críticos para saber de onde está vindo essa contaminação. Porque sabendo de onde vem, tem maneiras de você sanar o problema e que não entre mais contaminantes dentro do processo.